Bom dia, pessoal da 3007 e 3008 do Liceu Nilo Peçanha. Estamos aqui para ter uma videoaula, hoje sobre República Velha, um assunto que a gente estava vendo ainda quando estávamos nas aulas presenciais, e eu lembro que a gente falou um pouco da política do café com leite, da política dos governadores, da questão, de como nasce uma república no Brasil, mas ela é oligárquica. Os interesses políticos e econômicos estavam, já naquele momento, permaneciam na mão do agro, da agroexportação, com destaque ali para o café. E aí a gente faz essa brincadeira política do café com leite, porque é o café, produto do rei, e a agropecuária. Mas eu falava também de todas as transformações pelas quais várias cidades do país, e sobretudo a capital do Brasil na ocasião, Rio de Janeiro, passaram. Transformações profundas, que eu chamo a atenção de vocês, porque, coincidentemente ou não, o fim da escravidão, a proclamação da República e esses primeiros anos, essas primeiras décadas, conhecida como Primeira República, coincide no Brasil com o período da inserção mais massiva, da entrada do capitalismo. Há uma transição da chamada ordem escravista para a ordem capitalista. E lógico que, quando a gente fala de Brasil, isso sempre gera uma polêmica, porque o Brasil não fez um processo de transição do escravismo para o capitalismo tal qual a Europa. Não, muito pelo contrário. As contradições que existiam no Brasil geraram inúmeros problemas sociais que estão aí até hoje em tempos de coronavírus. Chama a atenção de vocês o que é a favela. Quando é que surge a primeira favela? Lembra? Eu falei para vocês lá na aula no liceu? 1900. Aquele momento ali, a década de 1900. É o Morro da Favela, hoje o Morro da Providência. Por quê? Porque tem um processo em curso, que eu chamo a atenção, é muito importante da gente analisar. O que está acontecendo nos anos de 1900 na capital federal, Rio de Janeiro? Há uma explosão na população, migrações internas, no caso, muita gente, muito ex-escravo, que sai das suas fazendas, agora livres, sem nenhum tipo de indenização, somente com a carta de alforria assinada pela princesa Isabel, muita gente, a maioria negra, vai compor essa população de um Rio de Janeiro, capital federal, que apresenta inúmeras questões e inúmeras problemáticas. De um lado, a elite carioca da capital federal, daquela época, ela já vinha se transferindo. A geografia da elite, ela muda. Se no tempos do imperador era chique morar em São Cristóvão, um bairro imperial, no início da República, São Cristóvão é esquecido, deixado de lado, é o lugar do atraso, é o lugar do passado, porque a elite está migrando para a Zona Sul. E aí eu não estou falando dos bairros mais ricos que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Não estou falando de Leblon, mas eu estou falando de Botafogo, Flamengo, Copacabana. É para ali que a elite vai gradativamente morar. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje, que eu já tinha adiantado para vocês pelo WhatsApp, que é sobre revoltas urbanas. Lembra que eu falei na aula passada, aquela aula lá no liceu, a gente falava de Canudos, eu dei uma ênfase para Canudos, Falei para vocês do Antônio Conselheiro de como aquele grupo se organizou no interior da Bahia, lá no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte no mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, o samba da Em Cima da Hora. Por que não
essa república que nasce não agrada a todos, principalmente quem era trabalhador camponês que vivia no campo. Então, um grupo, né, se organiza através do líder conselheiro para, né, criar um mecanismo, né, contrário àquele governo que estava se instaurando. Assim, nos anos de 1900, que é o nosso foco de hoje, eu vou dar... a minha ênfase hoje é a revolta da vacina e revolta da chibata. Então, é um processo... A revolta da vacina ocorreu em 1904, na capital federal, no Rio de Janeiro, na zona portuária, ali mais ou menos onde... na Gamboa, no bairro da Gamboa e adjacências. Tinha a ver com o porto. E a revolta da chibata, que também tem a ver com o mar, foi a revolta dos marinheiros em 1910 contra os castigos corporais, contra a forma como a marinha tratava os seus soldados, enfim, o seu corpo, né, aquele que pertencia à marinha. Então, são duas revoltas de cunho popular, né, ligados às classes populares, e que falam muito para a gente de uma capital federal, de um Rio de Janeiro, de uma república que nasce, mas de uma república oligárquica, que atende aos interesses prioritários das elites, seja elite urbana, seja elite rural. Né? E nesse meio, o que está acontecendo nessa capital federal? Está acontecendo a transição do sistema escravista para o capitalismo, é o momento das indústrias, não da indústria de ponta. Não confundir com um processo de industrialização fortíssimo que vai provocar no Brasil uma inversão, a questão da urbanização, mas isso é em 30. Né? O que eu estou falando é que no Brasil, nesses anos, começa a emergir uma série de fábricas de velas, de fósforo, fábrica de tecido, né? Fábricas essas que vão precisar de mão de obra. E que mão de obra é essa? Né? Vamos lembrar que, em grande parte, também está acontecendo um processo de incentivo à imigração. Né? Porque como é vista a mão de obra negra? Né? Quando a gente fala em racismo no dia de hoje, ou quando a gente aponta para a questão do racismo que vem desde a colônia, não é porque o escravo ganhou alforria que ele passou a ser considerado igual. A igualdade ainda não raiou, já cantava Mangueira, e cantava lá na frente, em 1988. Né? Então, o negro canta, ele joga capoeira, né? Mas é um negro que é perseguido, gente. Né? E perceba, a maioria dessa população negra que habita a capital federal, na época o Rio de Janeiro, essa maioria tem um estilo próprio de vida, laços de solidariedade e sociabilidade que estão linkadas com a religião. E aí, quando eu falo religião, é candomblé ou umbanda, né? Que tem toda uma rede de solidariedade. Né? E onde o papel feminino é muito importante. A mulher, ela é arrimo de família, ela que vai à rua, ela é a quituteira, ela bota os seus balangandantes, ela coloca o seu dorso, a sua saia rodada e vai vender doce para ter o ganha-pão para sustentar a família, enquanto o homem cuida da casa ou quando o homem vai fazer os seus biscates. E esse estilo de vida se choca com o que a fábrica quer, porque a fábrica acha, né, o mundo capitalista que está ganhando força no Rio de Janeiro, capital federal, é contrário a isso. Porque a lógica da fábrica é outra. A lógica da fábrica é a lógica da disciplina. Né? Você acorda com o apito da fábrica de tecido que fere os seus ouvidos, né? Como diria Noel Rosa na sua canção, né? E o trabalhador ele tem que ser disciplinado, né? Ele tem que ter hora para acordar, hora para chegar na fábrica, né? O trabalhador informal, que mais tarde vai ser classificado como camelô, esse já existia, essa gama de gente andando na rua, vendendo na rua, e a zona portuária era
muito formada por isso, não só por isso, mas também pelos estivadores, que eram aqueles que trabalhavam no porto, carregando saca, aquilo que chegava no porto do Rio de Janeiro. Mas essa galera se une e morava onde? No Cortiço, porque viver e morar no Brasil sempre foi muito caro, hoje é muito caro, até hoje é muito caro. Então, essa galera optou pelos cortiços, e esses cortiços foram alvo da saúde pública, foram alvo do governo, em parte porque, sim, existiam razões para isso. Né? As aglomerações que existiam nos cortiços eram muito nocivas à saúde daqueles que ali moravam, né? E, de uma certa forma, também nociva para toda a cidade, né? E para o projeto do capitalismo. Qual é o projeto do capitalismo? É embelezar, dar ao Rio ares de Paris, botar abaixo o antigo Rio de Janeiro e construir assim o Rio à la Paris. Esse foi um desafio. Rodrigues Alves, presidente do Brasil, no início dos 1900, 1902, 3, 4, 5, 6, vai trazer, então, essa grande novidade. Ele vai nomear um prefeito para o Rio de Janeiro chamado Pereira Passos. A reforma Passos. A abertura da grande avenida central, hoje a Avenida Rio Branco. Né? A construção de monumentos, de teatros, como o Teatro Municipal, que ficou pronto em 1910. Né? Todo um conjunto arquitetônico e cultural que uma capital, mesmo tropical, queria ter, porque queria ser espelho de Paris. Até aí, nenhum mal. Só que, para você botar abaixo o Rio Antigo e construir um novo, você tem os empecilhos. Os empecilhos são as classes, ou a classe, ou como se dizia na época, os pobres, o povo, ou como saía nos jornais, o Zé Povinho. Né? Que, em meio à República Brasileira, vivia num verdadeiro estado que o historiador, quer dizer, o cientista político e dublê, com todo respeito, historiador, Zé Murilo de Carvalho, vai dizer muito bem, né, que a população pobre no Rio de Janeiro vivia em estadania. O que é o estadania? Estadania não é uma cidadania. O sujeito não tem, de fato, cidadania. É o Estado que lhe provém. Né? Ele fica sempre à mercê do Estado, porque ele não tem direitos. Porque aos negros que foram libertos, não foi dada educação, não foi dado nenhum tipo de recompensa, como é que se diz? Não é recompensa de... não pagaram nada pelos anos de escravidão. Analfabetos, se virando nos 30, né? Muitos morando em cima do sapato. Essa era a realidade da classe popular no Rio de Janeiro. Inclusive, a Constituição de 1891, ela proibia diversas práticas dos negros na cidade. Capoeira, samba, macumba, entre outras coisas, como uma maneira de frear essa presença negra no Rio de Janeiro. Isso era uma verdade, infelizmente. Né? Mas vamos lá, o que isso tem a ver com as rebeliões urbanas do período? Né? E já entrando aí para a questão da revolta da vacina, que tem tudo a ver com o nosso momento de hoje. Né? Hoje o Brasil e o mundo vive uma pandemia, por isso que eu escolhi aprofundar nesse tema, sabe? 3008 e 3007. Né? Revolta da vacina, 1904. Eu falei para vocês de Rodrigues Alves, que era o presidente da República, assumiu a presidência em 1902 e queria sanear o Rio, melhorar o porto do Rio de Janeiro, que era atrasado. Só para ter uma ideia, né? Ele era engenheiro, ele tinha um trânsito grande entre engenheiros e arquitetos. Né? Qual era a grande questão? Vários navios estrangeiros, então,
a questão dessa ligação do Brasil com o capitalismo, né? A capital federal não tinha um porto adequado que permitisse, por exemplo, que navios maiores atracassem em seu porto. Então, era preciso fazer uma reforma, uma melhoria urbana. E tem mais. Os turistas tinham medo de chegar por aqui, porque as condições de higiene na cidade eram precárias. Tá? Doenças como cólera, a varíola, a peste bubônica e a febre amarela graçavam no Rio de Janeiro. E olha só, sem querer puxar a brasa para a sardinha, até porque é negativo demais, esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, já está esgotado. Esse nem é meu, mas eu não surrupiei, está emprestado de uma amiga minha. Esse livro aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, Niterói, Cidade, Sorriso, a História de um Lugar, do Carlos Wers, né, um historiador já velhinho, ele escreveu em 1984. E achei muito interessante que tem um capítulo aqui no livro que vai mostrando o quanto Niterói, naquele momento, era uma cidade onde graçavam diversas epidemias. O pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha medo de vir a Niterói e voltar doente. Olha só, né? A região do Maruí, que é no Barretinho aqui perto, né? Era considerada muito complicada. Por quê? A geografia de Niterói e do Rio também, mas o Rio já tinha modificado muita coisa, mas ele tinha muito mangue, então tinha muito mosquito, né? Niterói sempre foi chegada a mosquito. Então, várias epidemias graçavam por aqui. Mas voltando, porque senão o vídeo vai ficar longo, vamos chegar ali, falar da revolta da vacina. O que a revolta da vacina tem a ver com isso? Tudo. Eu falei do crescimento populacional, chegada de ex-escravos e estrangeiros. Existia uma rixa na região do Porto, né, entre negros, que já estavam negros que vieram do Vale do Paraíba, de outras regiões do país, os baianos, os pernambucanos, e rixa também entre esses grupos, entre eles e os imigrantes, seja português, espanhol, italianos. Tem vários estudos que apontam essa rixa, né? E olha só, em 1890, o Rio de Janeiro tinha 500 mil habitantes. Em 1920, quer dizer, foi feito um censo em 1890 e depois um em 1920. No primeiro, 500 mil habitantes. Ou seja, um pouquinho maior do que Niterói hoje, que Niterói hoje deve ter 700 mil. Né? Em 1920, a cidade do Rio de Janeiro, né, já tinha 1.157.873 habitantes. Maioria pobre e negra, que habitavam os cortiços, os casarões, na região central. Né? Essas pessoas tinham formas comunitárias de vida e de sobrevivência que se chocavam com o modelo do capitalismo. Terreiros religiosos, eram templos, né, onde se louvavam deuses, mas também era território de moradia, né, e acolhimento. Ali se aglomeravam as pessoas em busca de sobrevivência. Lógico que os estudos da época também vão dar conta, né, de problemas como alcoolismo, criminalidade. Eu falei das rixas, né? O principal tipo de assassinato na região do Porto não era com arma de fogo, era com arma branca, era facada. Né? Tinha muitos mendigos. Né? O Porto do Rio não estava adequado à penetração da modernização capitalista. Ruas estreitas, pouco espaço para armazenar mercadorias. E Rodrigues Alves, então, se coloca como esse modernizador. Chamou os auxiliares. Né? Pereira Passos, o prefeito do Distrito Federal. Alguém ligado à arquitetura e urbanismo para remodelar. E um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz e Pereira Passos, então, vão ser os braços direito e esquerdo de Rodrigues Alves nessa empreitada. Um projeto de reurbanização e saneamento. Transformar o Rio de Janeiro num cartão postal tipo Paris. Lógico que isso tinha a ver com o bem-estar das elites. Atrair navios estrangeiros que até então tinham medo, né? E a política estava
então, bastante prejudicada, né? Então, estímulo à imigração. Não vamos esquecer que por trás disso também tem um projeto de branqueamento da população brasileira. Em 1906, né, Rodrigues Alves entregou à elite carioca uma nova cidade. As epidemias estavam controladas, havia uma moderna avenida central, hoje Rio Branco, Rio de Janeiro moderno, comércio sofisticado, atraindo para lá consumidores de alto poder aquisitivo. Tudo tem um preço, né, galera? Segregação social foi um preço. Rodrigues Alves, né, era paulista, nada contra os paulistas, não vem ao caso, mas enfrentou uma resistência da população da capital, porque, né, trazia essas novidades, né? A gente pode dizer que o Rodrigues Alves não estava lá muito preocupado com o bem-estar da classe popular, porque ele vai fazer a política de derrubada dos cortiços. Sem um projeto de criação de moradias ou habitações populares, né? O que acontece com aqueles moradores que são retirados dos cortiços? Criam e inventam a favela. Favela, ô, favela, né? Virou música depois, né? O bota abaixo estava feito. O bota abaixo foi autoritário, né? Desalojou camadas e camadas de populares que começaram então a migrar forçadamente do centro para a periferia, mas alguns acabaram formando os primeiros morros ou favelas da área central do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Morro da Providência, que se chamava Morro do Pinto Favela, né? Favela, ali próximo ao central do Brasil, e na região do Estácio, ali o Morro do Querosene, morro, né? Aqueles morros ali, Morro da Mineira, Morro de São Carlos, e por aí vai. Os morros do Rio de Janeiro vão começar a pipocar dessa maneira, né? E como é que se dá, então, essa revolta, essa reforma urbana? Né? Essa reforma urbana se deu transformando hábitos do Rio de Janeiro, né? Eu tenho aqui um exemplo muito interessante, eu vou ler para vocês, depois a gente tendo a oportunidade eu levo o livro para vocês. Esse daqui é um livro sobre a vida de Orestes Barbosa. Orestes Barbosa, repórter, cronista e poeta. Ele viveu no Rio de Janeiro, nasceu em 1888 e teve carreira jornalística, né, no Rio de Janeiro. Então, a sua vida se confunde com esse período. Agora, interessante é que nesse livro eu achei o seguinte, sobre a reforma urbana de Pereira Passos. Existia no Rio de Janeiro os quiosques, né? O que eram os quiosques? Eram os locais, as vendinhas, né? Ali onde a população que vai trabalhar, hoje isso voltou, vira e mexe e aparece, né? A pessoa vai lá, lancha, faz o seu café ou faz o seu almoço. São, né, aqueles considerados aqueles pés sujos, né, da atualidade. Então, eram os quiosques, né? Porque eram baratos. A pessoa ganhava pouco, pobre, tinha que tomar o seu café da manhã e ir nos quiosques. Então, os quiosques são populares porque são baratos. Esse texto é de 1903, 1904. Os quiosques são populares porque são baratos. Erguidos em ruas e praças, servem à população de baixa renda. São de pequenos pavilhões, em geral de madeira e zinco, mais altos que largos, com corpo facetado, teto e ornamentos de inspiração oriental. Por elas passam alimentos e bebidas vulgares, pão com manteiga, broa, sardinha frita e pastel, café, vinho e cachaça. Estreitas prateleiras são usadas como balcão. A falta de higiene é uma das suas características, tanto na parte interna quanto na externa. Ambas imundas, nojentos e repulsivos são, no entanto, a salvação de trabalhadores mal remunerados e da vasta população de rua da capital. Esses quiosques foram postos abaixo pela reforma de Pereira Passos.
Então, a população ficava revoltada com isso. Além dos cortiços, várias, né, desses quiosques foram literalmente derrubados na capital federal, no Rio de Janeiro, né? E aí, os cariocas, então, estavam vendo seus hábitos simplesmente desaparecerem, né? E tem mais. E aí, tá, professor, você está falando aí desse contexto, fala para a gente, então, o que foi a revolta da vacina? O que ganha esse nome? Vamos lá. Revolta da vacina. Ela acontece no Rio de Janeiro em 1904, no finalzinho já de 1904. A população já estava raivosa por conta dessa modernização que não atendia aos interesses das classes populares. Isso já está claro para a gente, né? Então, vamos lá. O governo, na primeira fase da reforma, ele entrou nos becos e cortiços, armazéns, hospedarias, para remover entulhos, espalhar venenos para rato, porque a cidade era infestada de rato, né? Funcionários do governo compravam até ratos que eram caçados pela população. O governo fez uma campanha na qual o governo comprava ratos. Então, os caçadores de ratos eram aqueles mais pobres que caçavam ratos na cidade para poder vender para o governo. E aí era uma forma do governo se ver livre do rato, que era o transmissor, era o vetor, era o transportador, né, da pulga, da peste, enfim. E o mata-mosquito, a figura do mata-mosquito, né? Porque o mosquito era, né, até hoje, a gente vive epidemias e epidemias de dengue, chikungunya, zika, né? Afeta tanto a ricos quanto a pobres, né? Então, havia uma campanha contra o mosquito, figura do mata-mosquito. O mosquito transmitia, como transmite, voltou a transmitir há pouco tempo, né? Nós tivemos aí um surto de febre amarela. Muitos debochavam e duvidavam da ciência. Não é de hoje que se duvida da ciência. Tá vendo? Lógico que os mais pobres, sem ter contato com o estudo, lógico, duvidavam da ciência. Tinham lá seus métodos, rezas contra a varíola, né? E só que Oswaldo Cruz sabiamente percebeu que a varíola e essas doenças todas precisavam de vacina. E aí ele vai atacar na questão da varíola, né? A população duvidava da eficácia da vacina. Oswaldo Cruz lançou uma campanha de vacinação em massa, um processo que deveria ser muito rápido. Vacinadores na rua, junto com a polícia. Agora imagina, Rio de Janeiro, né? Vacinadores nas ruas, junto com a polícia. Entravam nas casas e vacinavam a população à força. Peraí, o governo, então, tinha uma campanha para tirar aquela galera humilde da região central. Você acha que a galera não desconfiou? Até que ponto essa vacina vai me matar ou não vai? É para me curar? É para me proteger? O que é isso, afinal? Então, isso tudo estava no inconsciente das pessoas também, fora uma questão de fé, que muitos acreditavam que rezando, orando ou batendo um tambor para um determinado orixá fosse alcançar a cura, em muitos casos até alcançava, né? Mas, enfim, aquela gente de cortiço, então, tinha muita desconfiança do governo, né? Aquela república não oferecia aos pobres e aos negros e aos menos favorecidos nada que fosse bom. Por que a vacina seria? Né? Então, a campanha, o que eu estou trazendo para vocês? A campanha de vacinação foi apenas uma gota, né, d'água num copo que estava transbordando. Literalmente, as questões estavam postas. Né? Uma república que não oferecia aos mais pobres condições de e queriam. Na verdade, essa higienização da cidade passava também por uma limpeza étnica. As pessoas não são bobas, né? Então, por que iam acreditar assim, de uma hora para outra, que a vacina ia proteger? 9 de novembro de 1904, a lei da vacinação obrigatória foi aprovada, né?
E já tinha sido criada uma liga no dia 5, uma liga contra a vacina obrigatória. Lógico que a política estava no meio, né? E opositores ao Pereira Passos, ao Oswaldo Cruz, como Lauro Sodré, puxou a campanha anti-vacina. Mas o movimento político de Sodré acabou escapando das mãos e sendo tomado pelos populares. O povo tornou-se protagonista. Fez-se a revolta da vacina no dia 11 de novembro de 1904. O povo estava na rua e, né, confrontou a polícia. O evento, a revolta da vacina, foi um evento explosivo. Durou uma semana. Agitações tomaram as ruas e até o pessoal da escola militar da Praia Vermelha acabou participando do movimento. Bondes foram quebrados, estabelecimentos comerciais foram quebrados, a cidade foi devastada, né? E aí, em 16 de novembro de 1904, o governo acabou recuando. Muita gente morreu, a maioria pobre, porque a polícia tinha mais armamento. A polícia acabou matando muita gente. O processo de higienização social, né, acabou, portanto, afastando a população mais pobre da cidade, né, e no lugar, então, surgiu um centro do Rio de Janeiro, da capital federal, um espaço mais higienizado, né, para as elites. As elites, então, venceram naquele contexto, né? Então, a gente tem que observar a revolta da vacina não apenas como uma revolta contra a vacinação obrigatória. Existiam inúmeras questões que afetavam a população mais pobre, negra, em sua maioria, no centro do Rio de Janeiro. E a vacina foi mais um ingrediente. Mas entrou para a história como revolta da vacina. Tá? Outro movimento importante, aí nesse momento da República Velha, ainda na primeira década da chamada Primeira República, foi a revolta da Chibata. Né? A revolta da Chibata ocorreu na Marinha. Né? Quem são os revoltosos da Marinha? O que estava em jogo? Né? Ora, desde a colônia, recrutar soldados para a Marinha era feito com violência. Quem é que ia para a Marinha? Quem ia para a Marinha ia forçado. Né? Em geral, eram órfãos. Os órfãos, aqueles que eram deixados, né, na chamada... nos cestos, era muito comum, né? Roda dos enjeitados. Eu tenho uma amiga que estudou isso, a tia Iris. Minha amiga, ela estudou isso na graduação quando ela fez história. Né? Então, a composição da Marinha era, sua maioria, negra. Né? Pobre. A galera que sofria, olha só o absurdo, sofria com chibatadas. Ora, em 1888 acabou a escravidão. Por qual razão? Em 1910, a Marinha permitia, então, que os oficiais, a galera da alta patente, castigasse os marinheiros com chibatadas. Isso era uma coisa real, né? Ninguém queria ir para a Marinha, não. Se hoje tem uma galera aí que quer ir para a Marinha, olha, naquela época isso não era verdade. Tinha gente que pagava a isenção para não prestar o serviço militar, né? Além das chibatadas e dos castigos corporais, a alimentação na Marinha era péssima, né? Mas era a República. Será que isso não muda? Então, ocorreu então uma revolta na Marinha, né? Contra os castigos corporais e a favor de melhor alimentação. Em 1910, Marcelino Rodrigues Menezes, um marinheiro, foi condenado a levar 250 chibatadas. Os marinheiros tinham que assistir aquilo como se fosse um grande espetáculo de circo, calados. Deu ruim, gente? No dia 22 do mês de novembro de 1910, os marinheiros, né,
dos navios Belo Nave, São Paulo, do navio Bahia e do navio Deodoro, que estavam estacionados na Baía de Guanabara, disseram assim, vamos parar. Se rebelaram. E eles tinham um líder, um cabeça, né? Um cara que tinha como barganhar com o governo, que era um cara que sabia, um dos poucos que sabiam manejar aquelas naves, ou aqueles navios que vieram importados, né? Estou falando do marinheiro João Cândido, né? O castigo a Menezes foi a gota d'água para a revolta que vinha sendo articulada e liderada por João Cândido. Os marinheiros dominaram os 4 navios, mataram o comandante do Belo Nave, Minas Gerais, Batista Neves. Também mataram alguns oficiais, quer dizer, iniciaram a revolta. Gregório do Nascimento, que assumiu o comando do navio São Paulo, né, disse que queriam, né, o fim dos castigos corporais e a melhoria da alimentação dos marinheiros. João Cândido mandou mensagem para o Palácio do Catete, para o presidente da República. O que dizia esse recado? Ele ameaçava bombardear a cidade e os navios se as demandas dos marinheiros não fossem atendidas. Isso causou uma comoção. O Palácio do Catete estremeceu. Marechal Hermes era presidente nessa época. Com canhões apontados para a cidade, o governo não tinha mais alternativas. Rui Barbosa propôs um projeto: conceder o que queriam os marinheiros e depois anistiar os revoltosos. Só assim a revolta seria resolvida. Ok, tudo bem. Os marinheiros olham assim, tá bom, tudo bem, a gente aceita. A revolta foi cessada. O projeto do governo, no entanto, do Rui Barbosa, ficou no papel. Sabe por quê? Prenderam os líderes, principalmente João Cândido, né, os seus companheiros, junto com João Cândido, foram levados para uma masmorra na Ilha das Flores, torturas, né? Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com esses marinheiros revoltosos. Eles foram colocados em porões, né, nas masmorras, né? São, né, aquelas jaulas subterrâneas, e jogavam, né? Jogavam cal, baldes e baldes de água com cal, para que aquele cal descesse lá para onde eles dormiam, onde eles estavam presos, e aquele cal secava. Quando aquele cal secava, virava uma poeira. Então, o que aconteceu com a maioria deles? Desenvolveram doenças no pulmão, né? Fibrose cística, né? João Cândido sobreviveu, né? Eu deixo como dica, já ouvi, acho maravilhosa. O Museu da Imagem do Som, no Rio de Janeiro, eu acho que pode estar online. Dá uma olhada lá no site do MIS, mis.rj.gov. Joga MIS no Google que vai achar. Tem os depoimentos, né? Os depoimentos. E o João Cândido, antes de morrer, ele morreu em 69, ele deu uma entrevista para o Museu da Imagem do Som, que ele conta toda a história do Levante, do que aconteceu com todos eles. Ele morreu em 69 sem anistia política. A anistia política dele só veio 100 anos depois da revolta, em 2010, quando o governo federal, enfim, anistiou. João Cândido prestou uma homenagem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ali na Praça 15 tem um busto de João Cândido em pé numa manivela, como se estivesse numa manivela de um navio, né? Coisas da República. Nossa aula já está grande, né? Eu já vou encerrar. Mas eu trouxe aí dois momentos, 2 eventos históricos ligados às questões populares que a gente quase não vê tão bem destrinchada nos livros didáticos, infelizmente, e que, em geral, caem, né? Caem
caem. Na UERJ sempre cai a revolta da vacina. De vez em quando cai alguma coisa da revolta da chibata. Então, como eu já tinha feito aquela aula que dava um geralzão sobre a República Velha, a questão da política dos governadores, né? Eu agora peguei mais focalmente essa década para a gente observar as revoltas populares. Isso diz muito para a gente, né? Diz a quem essa república, para quem servia essa primeira república, quem é que mandava, quem é que tinha os seus interesses atendidos e o que acontecia com as camadas populares. Bem, eu vou encerrar esse vídeo, mas prometo para vocês, caso vocês ainda queiram que a gente fale alguma coisa de República Velha, a gente pode pegar aí, eu posso fazer um vídeo sobre anos 10, a década de 10, né? E aí a gente já vai cruzar aí com a guerra, né? Com a gripe espanhola e tal, e também o finalzinho da República Velha, a crise, né? Que é de 22 até 30, quando Vargas dá o golpe, né? E assume aí a presidência do Brasil. Tá bom? Espero ter contribuído. Eu vou deixar alguns materiais interessantes, né? Eu quero fechar declamando, que eu gosto, vocês sabem, né? Dois sambas enredos, que é a minha cara. Não o samba enredo, tá? Mas o samba, enfim, é a minha cara. Enfim, mas eu estou deixando como dica aqui algumas coisas. Olha, em tempos de coronavírus, eu consegui um vídeo de um professor da UF, Mauro Passos, que ele faz um contraponto entre o Brasil de hoje e a questão aí de negar ou não negar o coronavírus com aquele Brasil que negava, né, a varíola aí da revolta da vacina. Acho que vale a pena a gente olhar. Eu vou tentar colocar também para vocês, anexar esse vídeo. Outra coisa, eu vou deixar algumas letras de samba, alguns áudios, né, 2 áudios sobre Oswaldo Cruz, né, ele foi enredo no ano 2000, né, que era o centenário, né, da Fundação Oswaldo Cruz, criada por ele. Então, a Unidos do Jacarezinho e Em Cima da Hora fizeram enredos sobre Oswaldo Cruz e falam um pouquinho disso tudo aqui que a gente falou, né, da revolta da vacina. Eu vou deixar disponibilizados os áudios para a gente ouvir. E vou deixar também o áudio do samba da União da Ilha de 97 e também o desfile, para quem gostar e quem quiser assistir. Está no YouTube, mas eu vou deixar o link. E a Cidade Maravilhosa, o Sonho de Pereira Passos, tá? Que fala dessa época aí. E assim a gente encerra aí esse período ligado às revoltas urbanas e a chamada Reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro. Mas eu vou declamar aqui o Niso Jacarezinho 2000 e Em Cima da Hora 2000. Olha aí. Jacarezinho 2000, do Barão à Fundação 100 anos a serviço da nação. Samba de Gilson Bermini, Bizuca, Denildo Vasconcelos, Lula e Tione. Ainda temos o Walter Veneno, Carvalhais e o Maurício Alves. Quem cantou foi o Joelson. E diz assim: foi o Barão que me chamou. Cheguei e imunizei geral. Trabalhei, me dediquei no palácio que sonhei, o berço da ciência nacional. Insetizei para combater febre amarela. E contra a peste foi a melhor a prevenção. Varíola vacinei na luta com a malária, até para o norte viajei. Comprei rato e, de fato, enfrentei o mal. Vi malandro criar rato na maior cara de pau. Ah, que saudade! Eu vi o Rio parecido com Paris. Criticado fui em frente, pelos portos defendendo a minha gente. Com jeitinho brasileiro assumi a direção, dei meu nome à instituição, que faz um século de glória, uma bela trajetória a serviço da nação. Pesquisando, reciclando, saneando, gerando grande obra social, vai seguindo a frio cruz para o povo uma luz, visando um futuro triunfal. E o jacarezinho é uma vacina de felicidade nesse carnaval. Show doença, ninguém te quer,
Tem saúde a toda hora, quem receita é o jacaré. Show doença, ninguém te quer. Tem saúde a toda hora, quem receita é o jacaré. Tá aí, jacarezinho em cima da hora. Oswaldo Cruz, a saga de um herói brasileiro. Samba de Marcos, Júlio César, Antônio da Primavera, Sérgio Teixeira, Nunes, Antônio Nick, José Mauro e Ciganerei. Quem cantou foi Tiãozinho Cruz. Dizia assim: de São Luís do Paraitinga, a saga de um herói vamos cantar. Grande gênio da ciência, trouxe a experiência da cidade luz. No Brasil está vivo na memória, um carnaval de epidemias combateu. Saneando a cidade, o meu rio tropical, que legal. Foi espelho de Paris, Paris. Botaram abaixo o antigo, construindo o ideal. E assim remodelaram a capital. Com seus feitos, muitas vidas preservou. Foi ideias geniais e amor. Diretor pela saúde, se tornou. Nos anais da nossa história, o seu nome consagrou. Mas nem tudo eram flores, e houve dissabores, como a vacinação. E aí, a impressa com humor, malhou, malhou, em meio a tanta dor. Lá no Pará, terra de Caiapós e Apiacás, com muita força e fé, livrou do mal operários da madeira Mamoré. Pesquisador, tornou-se imortal, prefeito da cidade imperial, Oswaldo Cruz, a fundação é você. Batam palmas, quero ver, parabéns ao centenário, muito fez por merecer. Tá aí, fica a dica para vocês. Um abraço.